Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Hoje nós vamos para o dia 16 de fevereiro. Devagarzinho, um passo por dia, a gente vai avançando. Uma hora a gente chega lá. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Uau, a palavra-chave de hoje é a palavra-chave de hoje é ouvir. E a leitura bíblica está lá em Mateus 26. Vamos embora. Primeiro Coríntios, Mateus. Eu abri certinho Mateus, hein? Mateus 26. Ungido para a sepultura. Depois dessas explicações, Jesus disse aos discípulos: vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, o dia que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Gente, Jesus avisou? Ele simplesmente foi claro, vocês perceberam, né? Naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes e líderes estavam reunidos na sala do sacerdote principal, chamado Caifás, conspirando para prender Jesus com discrição e matá-lo. Eles decidiram não agir durante a semana da Páscoa. Não queremos ser responsabilizados por um tumulto, disseram. Jesus estava em Betânia como convidado de Simão o leproso. Quando jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído aos pobres. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres sempre estarão aqui todos os dias, mas eu não. Quando ela derramou o perfume sobre o meu corpo, estava na verdade me ungindo para o meu sepultamento. Tenha certeza de uma coisa, em qualquer lugar do mundo que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, participou da conspiração dos sacerdotes. Quando vou ganhar para entregá-lo? Quis saber. Quanto vou ganhar, né? Aí combinaram 30 moedas de prata e ele ficou esperando o momento certo para fazê-lo. O traidor. No primeiro dia de festa dos pães sem fermentos, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse: entrem na cidade, vão a certo homem e digam: o mestre diz, minha hora está próxima, e os meus discípulos planejamos celebrar a ceia em sua casa. Os discípulos seguiram instrumentos de Jesus ao pé da letra e prepararam a ceia da Páscoa. Depois do pôr do sol, ele e os 12 estavam à mesa. Durante a ceia ele disse: tenha algo difícil, mas importante para dizer, um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer um após o outro: eu não, Senhor. Jesus respondeu: serei traído por alguém que sempre come comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí nenhuma surpresa, mas ai do traidor do Filho do Homem. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou: eu que não sou. Jesus disse: você sabe que é você, Judas. Eu vou ler de novo. Você sabe que é você, Judas. O pão e o cálice. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou a eles também e disse:
Bebam todos vocês. Isso é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Não beberei o vinho outra vez, até que beberei com vocês o reino do meu Pai. Então eles cantaram hino e foram para o Monte das Oliveiras, no Getsemane. Jesus alertou antes que a noite termine: vocês irão se dispersar por causa do que vai acontecer. E é para cumprir um texto das Escrituras que diz: eu vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Mas Pedro, todo afoito, afirmou: ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Mas Jesus respondeu: não tenha tanta certeza. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos seus discípulos: fiquem aqui enquanto eu vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os outros 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza e numa agonia, uma tristeza agonizante, e declarou: tristeza que sinta uma tristeza de morte. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão orando: meu Pai, se há algum meio, livra-me. Afasta de mim esse cálice. Por favor, eu não quero, mas seja como tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo. E disse Pedro: vocês não podem aguentar nem por 1 hora. Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou-os 2ª vez, de novo ele orou: Pai, não há um outro jeito de não beber esse cálice até o fim. Estou pronto. Seja feito conforme a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiram manter os olhos abertos. Dessa vez deixou-os dormindo pela 3ª vez e foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles outra vez, disse: vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Um bando de maus elementos. Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu acompanhado de um bando de maus elementos, enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam as espadas e paus. O traidor havia combinado o sinal com eles, aqueles a quem o Bejael procurado. Prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: como vai, Rabi? Jesus disse: amigo, por que essa encenação? Então eles se aproximaram e prenderam com muita brutalidade. Mas uns que estavam com Jesus desembanhou a espada, atacou o conservo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu: não, ponha a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada, por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo exclamar ao meu Pai e 12 exércitos de anjos, até mais se eu quisesse, viria combater a meu favor. Mas se eu fizesse isso, como se cumpriria as Escrituras? E elas dizem que tem que ser assim. Jesus então dirigiu a eles: o que é isso? Vieram buscar com espadas e pau, como se fosse um bandido perigoso. Estive ensinando no templo dia após dia, e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar o que os escritos proféticos. Nessa hora todos os discípulos já haviam fugido. Falsas acusações. O grupo prendeu Jesus e levou-o perante Caifás, o sacerdote principal, ao local dos líderes do povo, e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro seguia a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou com os servos para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes, conspirando com o conselho judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas, ainda que tentassem uma acusação falsa após outra, nenhuma era convincente. Finalmente, 2 homens apareceram, um deles com esse depoimento. Ele disse:
Posso derrubar o templo de Deus e reconstruir em 3 dias. O sacerdote principal levantou e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer dessa acusação? Jesus manteve silêncio. Então o sacerdote principal declarou: ordeno pela autoridade do Deus vivo que me diga se você é o Messias, filho de Deus. Jesus foi direto. Você mesmo disse, então não é tudo, logo você verá por você mesmo. O Filho do Homem é sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo dos céus. Nessa hora o sacerdote principal perdeu a compostura, rasgando a própria roupa e gritou: ele blasfemou! Você vai ficar parado diante dessa blasfêmia? Todos gritaram: morte! Ele merece a sentença de morte. Os homens começaram a cuspir e bater nele. Enquanto esbofeteavam, faziam piada: profetize, Messias, diga quem foi que te bateu agora. Durante todo o tempo, Pedro estava sentado lá fora, no pátio. Uma empregada encarou e disse: você estava com Jesus Galileu. Na frente de todos, ele negou: nem sei do que você está falando. Em tanta caminhada em direção ao portão, alguém disse às pessoas que ali estavam: esse homem estava com Jesus Nazareno. Mais uma vez ele negou, reafirmando a negativa com juramento: eu juro que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: você é um deles. Seu sotaque denuncia. Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: nunca vi esse homem. Nesse instante, um galo cantou. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito. Eita! Agora vamos para o devocional. Café com Deus Pai, dia 16 de fevereiro. Título de hoje é: ouça a voz de Deus. O secreto com Deus nos faz sentir que fora dele. O secreto com Deus nos faz sentir o que fora dele jamais sentiremos. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Você já esteve no estádio de futebol ou naquelas festas da cidade onde há muitas pessoas e todas falam ao mesmo tempo? Pois bem, ao estar num ambiente como esse, não é fácil produzir um diálogo saudável e importante, afinal de contas, são muitas vozes juntas. Tratando-se do nosso relacionamento com Deus Pai, será que temos ouvido a sua voz? Não quero trazer dúvidas ao seu coração, mas eu desejo trazer o entendimento que nem todas as vozes que você ouve são de Deus. Nem todos os apontamentos e direções são dados por Ele. Por isso, precisamos discernir aquilo que Deus fala e direciona das vozes que nos confundem. Os tempos são difíceis, quantas vidas angustiadas em seus dilemas clamando para serem ouvidas e que de alguma forma são enfraquecidas por situações contrárias, a ponto de se sentirem sozinhas sem direção. Deus quer se relacionar conosco e trazer a sua paz, alegria, cura para as nossas feridas, nos orientar a cada dia para vivermos uma vida satisfeita. Durante muito tempo em minha vida eu fui silenciado, mas meus gostos não eram ouvidos, as minhas vontades eram enterradas, às vezes por mim mesmo. Tudo mudou quando me aproximei de Deus. Então, perto dele, eu pude ouvir a sua voz, sem gerar dúvidas no meu coração. Saiba que a sua vida pode ter uma nova realidade hoje. Por isso, se desconecte das vozes à sua volta, barulhos que tentam distraí-lo. Pare um instante, aproxime-se do Pai. Sussurre os ouvidos dele e ouça a sua voz. Ele quer que você sinta quanto você é amado, cuidado e protegido por ele. Ah, que lindo! O título de hoje é Ouça a Voz de Deus. E ele fala sobre como que a gente vai ouvir a voz de Deus. Como? Jesus, ele tinha tanta convicção da verdade que ele falou para os soldados, ele falou, para quem estava prendendo ele: gente, para. Se eu pedir para Deus, para o Pai, Ele manda 12 exércitos de anjos ao meu favor. Não é 12 anjos, é 12 exércitos ou mais. São 12 exércitos de anjos preparados para o combate. Mas não é isso, eu não vou cumprir as escrituras, então eu vou até o fim. Você pode ter essa convicção que o próprio Cristo tinha, não de que ele,
de que você vai ter o poder que ele tem, claro que não, mas de que Deus te ouve. Se nós somos cristãos, então a gente tem que ter a convicção de que Deus nos ouve. Não, Deus tem que me ouvir. Deus me ouve. Agora você tem essa convicção? Ou não? Ou parece que às vezes Deus não te ouve? Parece que acontece tanta situação na sua vida que Deus não te ouve. Será que Deus te ouve ou que Deus não te ouve? Poliana, como que eu escuto a voz de Deus? Você sabe ouvir a voz de Deus? Existe um método. Aqui na minha esquerda tá a minha companheira de quarto. Ela tá dormindo, Amanda. Ela é a única pessoa, não única não. Ela é uma das pessoas, porque tem gente mais na casa, que pode me encontrar fisicamente agora. Se a Marjorie, minha amiga, quiser me encontrar fisicamente agora, ela sai do quarto dela e ela vem aqui. Se a filha da Marjorie, a Jolie, que tem 1 aninho, quiser me ver agora, ela sai do quarto e vem. E você? Você precisa rodar quantos quilômetros para me ver pessoalmente? Muitos, talvez. Talvez menos, talvez mais. É ou não é? E por que eu estou fazendo todas essas conjecturações para vocês? Porque a Bíblia diz que Deus habita em um lugar. Oi? É. Ah, é o céu. Não. Deus habita num lugar físico chamado santidade. E eu vou provar para vocês. Hebreus 13:4 de Hebreus 12:14 diz assim: no que for possível, tenha paz com todos e seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A Amanda está aqui na minha esquerda, dormindo. Se ela quiser me ver, ela só abre o olho, acorda e me vê. A gente combinou de fazer o devocional aqui, ela deixou, para não precisar sair do quarto. Mas se ela quiser me ver, ela abre o olhinho, vira de lado e ela pode me ver. Então ela pode me ver fisicamente. Só que dá para você ver Deus fisicamente em espírito. E o nome desse lugar é santidade, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Poliana, como que eu escuto a Deus? Peça perdão, perdoe, tenha paz com as pessoas, para de provocar os outros, para de implicar com tudo, tenha paz com todos. Poliana, mas e se não quiserem ter paz comigo, Zé? É no que depender de você. Às vezes a gente não vai ter paz com todos, mas a gente vai ter paz com Deus. Entende? No que depender de você, tenha paz com todos e seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Só tem como ouvir a Deus em santidade. Que eu ouvi Deus, que Deus falou comigo? Quero ver tua vida. Quero ver a vida daquele que está falando que Deus disse, Deus falou. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se aproxime de Deus em santidade. Porque aí sim você verá o Senhor. Poliana, então eu preciso de quê? Santidade. Você precisa abandonar os seus pecados contumazes, pedir perdão ao Senhor e ir em caminho à santidade. Mas é difícil, claro que é difícil, é muito difícil. Não é fácil. Que é santidade. Santidade é um ato divino, é de cima para baixo. Então, de nós para Deus tem que ter um esforço. Então, se esforça pela santidade, para você começar a ouvir a Deus e saber que Ele está por perto e não por longe. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, para você ouvir a voz de Deus, o primeiro ponto é ter paz com todos e ser santo. E aí sim, você vai começar a ouvir claramente a voz de Deus e saber que Ele sempre esteve por perto. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos chamamos na beleza da Tua santidade. Nessa manhã eu quero te pedir que o nosso coração esteja inclinado a Ti, Senhor, e que nós possamos ser um com Deus. Em nome de Jesus, nos aliancie. Senhor, olha para nós.
nos submetemos à tua palavra pelo santo temor do Senhor e dizemos que te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã 5h40, não, amanhã 7 horas da manhã. Eu estou aqui para a gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Agora, em um novo horário, 7 horas da manhã, para a gente poder dar certo de combinar os horários enquanto eu estou fora do Brasil. Amém? Um beijo. Deus abençoe, gente. E se preocupem com a santidade, sem a qual, sem ela, ninguém verá o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.